Boa noite, paz do Senhor Jesus, a todos aí que estão nos assistindo. Agora vamos dar início aqui a mais um podcast aqui da Equipe Pinhais. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante, então peço aí que você continue conosco nessa transmissão. A gente vai estar falando um pouco aí sobre a unicidade de Deus, falando sobre o único Deus e o que o Antigo Testamento nos apresenta acerca desse tema. E para estar conosco aqui essa noite falando sobre esse assunto, nós temos nosso obreiro Luiz. Graça e paz a todos os irmãos que nos assistem. Uma noite maravilhosa que nós temos o privilégio de trazer esse estudo somente a um Deus que é evidenciado na palavra de Deus. Estamos com muita expectativa. Queremos que vai ser uma grande bênção para nós, irmão Saldo. Glória a Deus. Também saúdo a todos quantos estão nos acompanhando através dessa transmissão. O objetivo é verdadeiramente esclarecer, a muitos que ainda têm essa dúvida com relação a conhecer verdadeiramente a esse Deus, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, de tudo quanto há, É um prazer. Aqui está. Maravilha, irmãos, que bênção. Nós estamos aqui na expectativa de transmitir uma palavra poderosa, uma palavra abençoada, ter uma conversa, um momento de interação aqui, de interagir uns com os outros, falando sobre esse tema. E você que está em casa, aí nos assistindo, antes da gente adentrar a fundo no tema, pega aí, clica na setinha, compartilha, com mais uma ou duas pessoas, naquele grupo da família que você tem aí no seu WhatsApp, coloca lá essa transmissão no Instagram, creio que vai ser uma bênção. Tá? Também no nosso canal do YouTube vai estar disponível o vídeo através do Facebook, do Instagram. Segue a página da igreja, Equipe Pinhais, lá no Instagram, @Equipe Pinhais, e nosso canal também no YouTube, onde a gente divulga aí todas as nossas atividades, as nossas programações semanais, e isso é uma bênção. Então hoje nós vamos estar falando sobre esse tema, O Antigo Testamento ensina que há somente um Deus. Amém. E dentro da palavra aqui, os irmãos que estão conosco vão estar nos instruindo e nos ensinando acerca desse tema. E já para nós dar início, então, eu queria deixar aqui com o obreiro Luiz. Obreiro Luiz, o Antigo Testamento ele ensina que há somente um Deus? De fato, irmão Ari, essa questão de há somente um Deus no Antigo Testamento, isso vai estar evidenciado pela palavra de Deus. Então, corra lá, pega a sua Bíblia, pegue os trechos bíblicos que nós vamos estar abordando aqui, porque é muito importante você olhar com seus olhos, você estar acompanhando o que a Bíblia está relatando, o que a Bíblia está esclarecendo para nós. E eu queria apontar aqui o primeiro versículo bíblico, e vamos para o livro de Êxodo, seu capítulo 8, do versículo 10 em diante. A palavra do Senhor disse assim: amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu disse, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. O contexto desta palavra está relatando ali sobre as 10 pragas que o Senhor colocou perante Faraó para ele poder libertar o seu povo da escravidão do Egito. E a cultura grega, a cultura do faraó, eles tinham para cada coisa um Deus. Eles tinham Deus da fertilidade, eles tinham Deus da plantação, Deus da lua, o sol. Eles tinham diversas crenças ali, então é uma pluralidade de deuses. Politeísmo, eles eram politeísmo, por sinal. Então, Deus que fez para envergonhar, cada Deus que eles tinham, Deus mandou uma praga mostrando que o poder, o domínio, se referia então apenas a um único Deus. Que os deuses que eles serviam não tinham poder sobre aquela situação. É por isso que Deus levanta Moisés e Arão para apresentar a Faraó, mas algo curioso também, apresentar ao seu próprio povo que aquele que estava com ele era o Deus realmente todo-poderoso para fazer aquilo que estava realizando. Então, nesse mesmo pensamento de diversos deuses, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Então Deus fez cair por terra toda aquela
cultura de idolatria. Idolatria. Deuses que não se movem, deuses que não fazem. Então, há apenas um único Deus sendo representado pelo nosso Senhor aqui, agindo no Antigo Testamento, em favor do seu povo. E mostrando então para o povo, para os egípcios e também para o povo judeus, que somente ele era capaz de realizar tais sinais, maravilhas e milagres ao meio desse povo. Então, sem dúvidas, somente há um Deus capaz de Irmão, todas o essas texto que o coisas. irmão leu, lá diz, né? Não há ninguém como Como o Senhor, né? Senhor, O nosso o Deus. nosso Então, Deus. não há ninguém Uhum. parecido, nem igual, nem Igual. semelhante, nem que tenha os mesmos atributos, nem que tenha o mesmo Poder. né, a mesma Uhum. não há ninguém. Uhum. Ele tira essa possibilidade, né, Exatamente. de ter um outro Deus semelhante a ele. O irmão vai acrescentar mais alguma coisa nesse? Então para finalizar aqui a ideia, né, nós vemos apenas um Deus que entra à defesa do povo de Israel. E o povo de Israel, celoso desse Deus, não admite outros deuses. Não admite dentro desse único Deus outros deuses, pessoas, como muitos defendem por aí, uma possível trindade, né? Aqui está se referindo a um único Deus que não admite outros deuses. Não tem ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Isso que eu queria deixar aí para os nossos amados ouvintes. Glória a Deus, amém. Eu também quero ajudar também, né? Tem um texto também que a gente vê que é o primeiro de todos os mandamentos. Ali, esse está aqui até no Novo Testamento, onde está em Marcos 12, no verso 29, que diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Por aí nós já vemos, irmãos, que Deus, ele deu o mandamento, né? Esclarecendo que fora dele não há outro. Amém? E por essa razão, em vários pontos, depois voltando ali atrás, onde nós vemos um diálogo, onde Moisés, né, quando contactou-se com Deus, chegando ele ali aqui no livro de Êxodo, né, nós vamos ver Êxodo 3, também essa palavra ela nos mostra, livro do Êxodo 3, quando há um diálogo entre Deus e Moisés com relação a libertar o povo do Egito. Moisés então passou a entender também que existia esse Deus, o qual indagou até mesmo o seu nome. Está lá no livro, no 3 de Êxodo, no verso 14, né? Diz assim, no verso 13, qual é o seu nome? Lhes direi. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Amém? Então, por aí nós vemos que esse Deus, que é o Criador, que deu os mandamentos realmente, né? Deixou bem especificado que ele é, né? E para Israel especialmente, né? Que fora dele não há outro. O irmão tocou no assunto dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Glória a Deus. Qual é o primeiro mandamento? Êxodo 23. Isso, Não terás outros deuses além de mim, né? Glória a Deus. E reforçando o que o irmão está falando. E a gente vê também no livro de Êxodo 6, verso 3, quando diz assim, e falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Amém? Então nós vemos que há um processo aonde nós vamos chegar, né, a compreender que quando a palavra se refere a Jesus dizendo que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente,
nós podemos ver que também, a respeito desse mesmo Deus, no Velho Testamento, vai dizer que ele é o primeiro e que ele é o último. Amém. E o resumo, daí indo lá para o Apocalipse, nós vamos ver que é Jesus, né? Que está se apresentando realmente como Deus Todo-Poderoso. Amém? E tem vários textos bíblicos no Antigo Testamento que vão respaldar isso, né? Que há somente um Deus, né? O irmão Em Isaías, né? Se nós formos ler Isaías, eu quero deixar também essa leitura, Isaías. É importante a gente citar Glória o a versículo Deus. para que quem está em casa possa estar ali Possa estar acompanhando. acompanhando, né? Marcando, Marcando. para ler depois, se não conseguir agora, mas Vamos ler aqui Isaías, do capítulo 43, do verso 10 a seguir. Diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Amém. Glória a Deus, né? tremendo, irmão. Glória a Deus. E essa palavra também, irmãos, ela se cumprimenta no verso 44, no verso 6, que diz assim: Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Glória a Fora Deus. de mim não há Não há Deus. Deus. Né? Então não tem como dividir Deus em três pessoas, em qualquer outro tipo de divisão. Né? Glória a Ele diz que Deus. fora dele, não há Deus. É um versículo a acrescentar também ao ouvinte em casa, livro de Oséias, capítulo 13, verso 4, diz assim: Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Ele está dizendo: vocês não devem reconhecer outro Deus além de mim. Então o Antigo Testamento ele é bem enfático nessa questão de há somente um Deus, né? Pegando esse gancho de reconhecer, quando o povo de Israel ele atravessou o Mar Vermelho, Moisés, depois de ter toda essa travessia, depois de ver de todos os exércitos de Faraó que vinham atrás dele em perseguição, cair por terra, né, sendo afogados, eles tiveram um cântico de vitória, eles tiveram um cântico de alegria. E entre essas entrelinhas, especificamente Êxodo 15, do 11, e estamos falando em questão de reconhecimento, né? Fala assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Maravilha. Quem é semelhante a ti, majestoso, em santidade, terrível, em feitos gloriosos, autor das maravilhas? Talvez em Moisés veio alguma sombra de dúvidas, né? Senhor, o que eu faço? Ele tinha o bastão do comando, estava nas suas mãos a autoridade, era simplesmente declarar a palavra para o mar. Então o vento que o Senhor envia para o mar se abrir e o povo passar e ser livrado disso. Então, depois dessa dúvida, depois que o Senhor faz esse feito maravilhoso, depois de eles atravessar o mar no meio, pelo seco, e ter tão grande livramento, então Moisés reconhece: não há outro como o Senhor, que faça esses feitos gloriosos, autor de maravilha. Então, quem é semelhante a ti? Não há, não existe. O Antigo Testamento ele está nos apresentando um único Deus. Completando o que o irmão está falando nessa linha também, na mesma linha, Isaías 48, verso 12, ele vai dizer: a minha glória
a outro não darei. A minha glória. Então, não tem como ele dividir a glória dele com o outro. Não. Né? Ele tá deixando isso exclusivamente para o povo, dizendo, ó, vocês têm que entender isso. Eu não vou dividir a minha glória, eu não vou dividir o meu domínio, eu não vou dividir com nenhum outro. Né? Eu sou o Senhor e não há outro. Então, esses textos que os irmãos estão citando aqui é para trazer um esclarecimento para você que está chegando agora aí, né, nessa live, assistindo esse vídeo, na transmissão. A gente está falando sobre o tópico, o tema aqui desse momento. O Antigo Testamento, ele nos ensina que há somente um Deus. E praticamente é a base do Antigo Testamento, né? O monoteísmo, a unicidade, o único Deus. Glória a Deus. Dando sequência à palavra do irmão Arílio, que nos tem falado, eu quero também deixar um texto que está em 48 também, de Isaías, no verso 17. É algo que realmente nos prepara para receber tudo isso que está sendo aqui abordado e que, se você crer, se você confiar, você será bem sucedido. Amém? Diz assim o verso 17: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. E no verso 12 do mesmo 48, diz: dá-me ouvido a Jacó e tu a Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa linha que nós estamos agora, o objetivo é de apresentar ao ouvinte que somente há um Deus que ele não pode ser dividido. A sua divindade, a sua totalidade, a sua deidade, ela não está dividida em pessoas, como muitos trinitarianos eles defendem, eles batem no pé e eles dizem e afirmam que existe ali 3 pessoas. E interessante que a oração de Ana, em 1 de Samuel, ela se encontra ali fazendo um clamor ao Senhor, que ela queria ter um filho, né? E nessa oração ela declara algo muito importante. Então nós vemos como Deus então se revela ao seu povo. Ele não se revela como um Deus que estava dividido em pessoas. Eu não divido a minha glória, eu não dou a minha glória para ninguém. Senão ele se apresenta aqui apenas como um único Deus, ou pelo menos o povo judeu ele entendeu dessa forma. E nós vemos ali uma oração bastante categórica, apontando na singularidade de apenas um Deus. Está escrito assim, 1 Samuel 2, do verso 2, capítulo 2, verso 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Então será então que haverá 3 rochas? Para uma rocha ser o sustento de alguma coisa, ela é em si uma em sua totalidade. Para que algo seja sustentado por uma rocha, até para que uma rocha seja ela só inabalável, indestrutível, está se falando apenas de uma totalidade. Então, o Deus que está aqui apresentado no Antigo Testamento, ele não tem alguém além, ele não tem algum acompanhante, ele é por si só, na sua totalidade, na sua singularidade. É um Deus que o monoteísmo estrito ele defende. O monoteísmo, lembrando que é a crença de um Deus. Existia ali o politeísmo, de fato. Esse povo tinha em volta muitas pessoas que eles acreditavam numa trindade. Eles acreditavam em 3 deuses. Até tinham chamado panteísmo, né, que era mais de um Deus em que eles criam. Mas só que com o povo judeu ele foi diferente. Exclusivo. Que falar em um único Deus
em pluralidade, no sentido dos seus atributos, do seu poder, não representava um perigo para eles, porque era apenas um Deus. Meu Deus. E essa questão que o irmão estava falando aí, dos povos que estavam em volta, era também um cuidado que Deus tinha com o seu povo. Israel era o povo de Deus. E Deus tinha cuidado para que eles não se contaminassem com essas crenças, né? Então, sempre que o povo começava a pender para o lado do politeísmo, ele foi corrigido por conta disso. O irmão lembra do exílio babilônico? Eles tinham tudo. Eles tinham o templo, eles tinham a presença de Deus, eles tinham sacerdote ministrando ali no templo. O que aconteceu? Eles não valorizaram a presença desse único Deus. Eles pegaram costumes de um povo alheio, né? Um povo que não estava, vamos dizer assim, nessa crença de um único Deus, e eles de certa forma se contaminaram. Isso que acontece quando nós cremos em vários deuses. E o cuidado desses de Deus, divididos. o cuidado de Deus para o povo era esse, né? Não terás outros deuses Além de mim. Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí Deuteronômio 6,5, amarás, pois, o Senhor teu Deus. De todo. Não é para amar os seus deuses, é para amar o Senhor teu Deus, né? Se referindo a somente Ele. Então, essa parte do Antigo Testamento aí, esclarecendo que há um só Deus, é muito poderoso, né? Os irmãos citaram aqui diversos versículos, a gente conversou aqui um pouco sobre esse assunto e foi realmente algo bem produtivo. Né? E dentro aqui, irmãos, a gente tem mais um ponto que a gente queria esclarecer. A gente falou sobre o Antigo Testamento, fala a respeito de um só Deus, mas também agora dentro do Antigo Testamento, nessa série aí que a gente vai estar fazendo de podcast voltado à unicidade, a gente também quer falar um pouquinho aqui no tema a criação do mundo, ela é obra de um único Deus. Nós queríamos que os irmãos compartilhassem conosco aqui também um pouco sobre isso. Né? A criação do mundo, ela é obra de um único Deus? Vamos lá, Obreiro Luiz. Com toda certeza, irmão Ari, ela é criação de um único Deus. E eu gostaria de que os nossos ouvintes, né, aquele que está nos acompanhando nesse podcast, acompanhasse você junto com a sua Bíblia, para que você possa ali entender. A finalidade é trazer para você um ensinamento, né, que nos dias de hoje tem sido distorcido, tem sido mal interpretado, né, e apresentar para você que há apenas um Deus criador de todas as coisas, nas suas diversas manifestações. Ele não está dividido numa trindade, ele não está dividido na sua deidade, na sua totalidade. Ele não é unanimemente 3 em 1, mas sim um Deus que apenas representa um na forma numérica, na forma singular. E isso acontece desde o início dos tempos, desde o início da criação. E no primeiro capítulo e verso da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1, vai estar aparecendo assim, desta maneira. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em outras traduções mais apegadas aos textos originais, vai estar escrito: criou Deus os céus e a terra. Então, esse versículo aqui é bastante esclarecedor. E queremos trazer uma tradução ali do texto original para traduzir a palavra Deus. A palavra Elohim, ela significa, né, Deus ou divindade. E ela é um plural da palavra Eloá. E esse Elohim, por ser plural, irmão Ari, ela está fazendo ênfase os atributos, os poderes de Deus na sua totalidade. Algo que os judeus tinham, que eles colocavam o plural para dar nomes ao Senhor, para exaltar os atributos de Deus, que somente Ele tem. Então, quando a gente vê Deus no Antigo Testamento, e no texto original do hebraico significa Elohim, essa pluralidade que está tendo ali
é apenas para destacar os atributos, a majestade e o poder de Deus. O irmão concorda com isso? Amém, maravilha, concordo plenamente. É uma questão de estar ali dizendo que Deus criaram. Não é uma pluralidade de Deus, uma pluralidade de pessoas, não é um politeísmo na criação. Na criação, exatamente. Mas está expressando o poder de Deus, né? Expressando a força, a majestade de Deus para criar. Né? Como a gente no princípio criou Deus, os céus e a terra. Concordo plenamente com o irmão está falando. Sobre essa questão que o irmão Ari tinha comentado, irmão Ari, a questão do façamos que traz, né, um pouco de dificuldade para muitos que leem a Bíblia, de repente olhar ali como se fosse o plural, né? E de fato o façamos é Deus compartilhando a criação com os anjos, com os querubins, com os arcanjos, com o reino eterno, né? Porque nós sabemos que subsiste eternamente o reino de Deus. Amém? Não que havia 3 pessoas, né? Mas que esse próprio Deus, o qual nós vamos ver na sequência, já indo lá para o Novo Testamento, que ele, né, sendo Deus, sendo Espírito, né, na criação, ele pairava, né, seu Espírito sobre o abismo e a terra sem forma e vazia. Mas o reino eterno já subsistia eternamente. Amém? Tanto então que nós podemos, por essa palavra, compreender. Existem muitos pontos também com relação já envolvendo a pessoa do Senhor Jesus, né? Nós vemos que muitos têm essa dificuldade para compreender até mesmo a palavra da oração, né? Na cruz ali, né? Com quem que ele falava, amém? Mas na frente nós estaremos vendo essa parte também. Nessa questão de um único Criador, o livro do profeta Isaías, ele vai nos revelar algo maravilhoso, irmãos. Queridos amigos, ouvintes, veja só, Isaías 44, do 24, ele vai estar escrito assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Deus, glória a Deus. E só para complementar, porque a escritura, a palavra de Deus, ela se completa uma com a outra. Veja o que está escrito ali, Isaías 45, do verso 12. Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos. Então, quantas pessoas haviam? Uma? Só. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Então, queridos ouvintes, há apenas um Deus. Há apenas um Criador. Retomando ali a sua pergunta inicial. A criação é obra de um único Deus. Criou Deus os céus e a terra. Malaquias 2,10, irmãos, vai estar escrito assim: ora, não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Não está dizendo que nós somos criados por vários deuses, por 2 deuses, 3 deuses, por quantos deuses que queiram colocar dentro da palavra. Mas o Antigo Testamento ele continua reforçando isso. Né? Então você que está nos assistindo, hoje nós começamos aqui com esse estudo aqui falando um pouquinho sobre o Antigo Testamento, né? A gente vai decorrer ainda algumas coisas muito importantes que tem dentro do Antigo Testamento que vai reforçar aqui o que nós pregamos, o que nós ensinamos sobre a unicidade, sobre o monoteísmo. Depois nós também vamos pular lá para o Novo Testamento, falar um pouco sobre a unicidade, o monoteísmo dentro do Novo Testamento. Então acompanhe esses podcasts, né? Assista os que a gente for publicando, vai trazer muito esclarecimento para você. Como eu falei no começo, pega os versículos que os irmãos estão falando, que nós estamos citando aqui, leia aí na sua Bíblia, pega uma outra Bíblia, uma outra tradução, né, que traga aí uma compreensão melhor para você, leia, releia, ore, peça direção para Deus, que Deus vai dar esclarecimento. Essa mensagem precisa ser pregada, essa mensagem precisa ser ensinada sem medo, irmãos, sem medo.
porque essa é a palavra de Deus, essa é a verdade, é a luz das Escrituras, né? Que o Antigo Testamento ele ensina que há somente um Deus, e toda a Bíblia ensina isso. E nós vamos defender essa mensagem, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, é poderoso. Irmãos, dando sequência aqui nesse momento que nós estamos falando sobre um único Deus, nós já podemos conversar aqui um pouquinho sobre o Antigo Testamento ensina que há um só Deus, que a criação é obra de um único Deus. E agora, para nós, vamos assim, terminar esse podcast, para finalizar esse podcast, há uma pergunta. Eu gostaria que os irmãos respondessem para o nosso telespectador, para quem que está nos ouvindo. O Antigo Testamento, ele revela o nome de Deus? O nome de Deus é revelado no Antigo Testamento? Vamos lá. O que o Antigo Testamento evidencia na palavra de Deus? O que nós podemos responder para essa pergunta? Talvez seja uma incógnita ali para algum dos irmãos, alguma da pessoa que está vendo, né? O nome do Senhor no Antigo Testamento ele não foi revelado. Os judeus, o que eles fizeram? Tentando saber qual que era seu nome, estava lá Moisés perguntando ao Senhor: Senhor, em nome de quem eu vou? Em nome de quem eu vou? Porque o Senhor não tinha revelado o seu nome. A questão de Senhor e Deus são títulos e atributos para apenas um Deus. Era a forma que eles colocavam para se referir, para se relacionar com o Senhor. Para se referir àquele ser que tem todo o poder. Todo o poder, toda a majestade. É por isso que a gente estava falando um pouco sobre a palavra Elohim, e nós vemos, inclusive, no texto bíblico, em forma de exaltar o nome do Senhor. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 3, verso 22, diz: então disse o Senhor Deus. Está entendendo? Eles conjugavam a palavra para exaltação desse Deus, para tentar chamar a ele por um atributo, né, que pudesse, vamos dizer assim, que pudesse abranger, está correto? Né? Está correto. Que pudesse abranger toda a sua totalidade, todo o seu significado do que ele representava. Expressar, né? Expressar. Por exemplo, você carinhosamente fala para seu pai, né? Ah, meu pai, meu paizão. Ou, por exemplo, eles não podiam se referir a Deus como Ari, como Rosaldo, como Luiz, né? Então, o que eles faziam? Eles pegavam os títulos, os atributos, eles conjugavam para dar esse sentido de majestade, de grandeza ao nome do Senhor. Mas, de fato, o nome do Senhor não foi revelado até então o Novo Testamento. Bom, Rosaldo, fala para nós um pouquinho também sobre esse tema aí. Voltando então ali aonde os irmãos, a pergunta que o irmão nos tem direcionado, se o nome de Jesus foi revelado, né, o nome de Deus, a gente vê realmente que houve essa seguinte colocação da parte de Deus, desde o início, com Moisés. A gente viu que ele falou daquela forma, dizendo: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, por aí a gente pode ver, irmãos, que no Velho Testamento não foi revelado o nome, porque a gente viu ali onde lemos também em Deuteronômio e Êxodo, né, 6, dizendo que não foi perfeitamente conhecido. No Êxodo 6, diz assim: eu sou o Senhor e apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Todavia vemos
que houve uma indagação a respeito do nome, né, desse Deus maravilhoso. Mas lá na frente nós vamos compreender que esse nome ele é manifestado, né, através já da vinda do nascimento do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Também nós temos um comentário aqui sobre o nome, lá no livro de Juízes, capítulo 13, no seu verso 17, quando ali Manoá ele questiona o anjo do Senhor. Ele fala, né, versículo 17, Manoá perguntou então ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que assim que cumprir a tua palavra possamos prestar-te uma homenagem. Aí no versículo 18, o anjo do Senhor lhe respondeu, meu nome é inefável, maravilhoso. Ele não revelou o seu nome, né? Ele ainda deixou ali aquele segredo, né? E no Antigo Testamento havia muito esse desejo, né? Eles queriam saber qual era o nome do Senhor. Moisés mesmo perguntou, como o irmão leu ali, né? A gente vê aqui o próprio Manoá, agora ele questiona, né? Fala-nos do teu nome, né? Para que a gente possa te prestar uma homenagem. Então, o nome do Senhor ali no Antigo Testamento, ele não é revelado, né? Bom, Luiz, quer comentar mais alguma coisa nesse tema? Recapitulando ali a questão do nome, esse desejo que eles tinham por conhecer o nome do Senhor Deus, nós vemos também uma passagem bíblica maravilhosa falando nessa conjunção, né, para ressaltar o nome, para ressaltar o Deus que se revelava a eles, né? Nós vemos ali em Gênesis, capítulo 22, verso 13, o contexto ali está falando quando Deus pede para sacrificar o único filho de Abraão, Isaque. Então, naquela ocasião, quando Abraão já se propusera ali no seu coração para sacrificar o seu único filho, Isaque, filho da promessa, nós vemos ali que a palavra de Deus diz, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto, em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor proverá. Então, nós vemos uma conjugação que significa Jeová Jireh, Senhor proverá, o Senhor provedor. Então, não tinha um nome revelado, mas eles usavam dos atributos de Deus, dos feitos do Senhor para homenagear. Essa palavra Senhor, né? Essa palavra Senhor não é nome. Não. Senhor é um título dado àquele que é dono, aquele que é o possessor, aquele que tem poder sobre, né, alguém ou alguma coisa. Né? Então, o Senhor não é nome. É importante deixar isso bem frisado. Exatamente. Então, o Senhor proverá, né? Ele é o dono da provisão. Né? O Senhor é o dono da provisão naquele momento. Então, ele estava ali exaltando, né? Exaltando um atributo de Deus. Igual que o Senhor Deus. Né? Senhor Deus. É uma forma de exaltação. E como o irmão entrou nesse texto, falando ali sobre Jeová Jireh, e também tantos outros textos vão mostrar esse sentido, né? Jeová Shalom, que ele vai se referir, o Senhor é minha paz, né? Jeová Nissi e tantos outros textos. Mas em nenhum momento ele vai revelar o nome, porque o nome era um mistério, né? O nome era um mistério. Até o cumprimento dos tempos. E dentro desse texto aí que os irmãos estão lendo, estão falando, a gente consegue entender melhor. Né? Bom, Rosaldo, o irmão quer comentar mais algo a respeito desse texto? Sim, então, irmãos, no mesmo assunto, falando acerca do nome, né? Nós vemos em Malaquias 1:11, diz assim, mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E nós vemos, né, logo já, passando então lá para o Novo Testamento, nós vamos ver que esse nome vem aparecer, né, quando se traduz na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Isso. Glória a Deus. Muito bom esse texto que o irmão falou. Ele disse: o meu nome será
Glória a Deus. Apontando para onde? No futuro, né? Não era naquele momento que seria revelado, mas no futuro. Tanto que o próprio Isaías, lá no capítulo 9, ele vai falar, né? Que o menino ia nascer e ele seria chamado, né, no futuro. Então, até aquele momento, o nome ainda era desconhecido. Não sabiam o nome de Deus. E essa questão de o nome do Senhor seria conhecido, nós temos um texto bíblico que fala a respeito disso. Em Isaías 52, no versículo 6, está falando assim: por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que sou eu que o previ. Sim, sou eu. Maravilha. Aqui está falando mesmo sou eu, o eu sou, que se apresentou para Moisés. Tremendo, né? Então aqui nós vemos que está falando apenas de um único Deus que iria revelar o seu único nome. Imagina aquele nome que o próprio Moisés teve interesse em saber. Moisés e muitos Abraão teve interesse em saber. Jacó teve interesse em saber. A gente leu ali, Manoá teve interesse em saber. Samuel, Davi, tantos homens poderosos assim, dentro da Bíblia tiveram interesse em saber qual é esse nome, né? E se você ficar conosco ligado aí nos próximos podcasts, você vai saber. Né? A gente não vai entrar nesse detalhe ainda hoje, falando sobre o nome revelado. Isso vai ficar para frente. Esse podcast que foi voltado mais para um único Deus no Antigo Testamento, na criação, e que o seu nome ainda não foi revelado no Antigo Testamento. Mas esse nome vai ser revelado no Novo Testamento. E se você continuar conosco, nos acompanhando aí nos próximos podcasts que vão ser divulgados nas nossas páginas aí, você vai compreender em que momento da história esse nome foi revelado. Eu quero deixar aqui uma última palavra, então, com nossos irmãos, para eles estarem aqui expressando também a sua alegria, e aí nós vamos também caminhar para o fim desse programa. Grande prazer, grande privilégio estar aqui levando os textos sagrados para os nossos ouvintes. É um privilégio também estar junto com os irmãos, compartilhando da palavra, compartilhando dessa mensagem que chegou até minha vida e me trouxe e está me trazendo salvação. Então, daquilo que o Senhor nos dá, nós queremos dar para vocês também. Aproveite compartilhar com mais alguém. Fica ligado nessas transmissões que vai ter muitos temas muitos temas maravilhosos para edificação de você, para esclarecimento. E lembre-se, Deus não está dividido. Desde o Antigo Testamento até o final da Bíblia, no Novo Testamento, Deus se apresenta como apenas um único Deus verdadeiro. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Eu também sou grato a Deus pela rica oportunidade. Quero deixar mais um texto também falando acerca do nome, esse nome tremendo, o nome glorioso, o nome poderoso do Senhor Jesus, amém? Porque nós vemos que traduzido é o nome do Deus único e verdadeiro, amém? Lá em Malaquias, no capítulo 4, no verso 2, diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis, como o bezerro cevado. Diz mais também no verso 16 do capítulo 3: então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amém? Agradeço, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Maravilha, chega ao fim aqui do nosso podcast, aqui nessa noite. Foi um momento bem legal, bem gostoso, um momento que a gente pôde estar aqui desfolhando a Bíblia, a palavra de Deus. Espero que tenha abençoado a sua vida. Continue conosco ligado, a gente vai ter mais programação falando sobre esse tema aí do único e verdadeiro Deus. Como a gente já falou no começo, compartilha esse vídeo, compartilha, é importantíssimo que você nos ajude a compartilhar, para alcançar mais pessoas, para que esse esclarecimento que um dia chegou até nós possa alcançar a mais pessoas. E se você tem o interesse e o desejo de fazer uma visita aí na nossa igreja física, a gente tem
um templo aqui na Vila Amélia, no município de Pinhais. O endereço é Rua Nilo Peçanha 148. Nossos dias de culto é terça-feira, 8 horas, nós temos culto de oração. E no domingo nós temos um culto aqui de adoração e também voltado para os departamentos da igreja. A partir das 6 horas da tarde a gente se reúne aqui para um grande culto. Então venha participar com a gente, fica bem à vontade para estar conosco aqui. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o irmão Luiz, irmão Rosaldo. Foi um momento maravilhoso. E até o próximo podcast. Deus te abençoe, em nome de Jesus.